presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, a DUFG, o senhor Gessi, né, nosso companheiro Gessi José Pereira da Silva. Boa tarde a todas as pessoas. Em nome da vereadora Kátia, quero agradecer a todos. O João, que sempre na luta, sempre correndo atrás, ajudando aí na organização dessa audiência. E falar para a vereadora Kátia o tão importante é termos representantes da classe trabalhadora nas casas legislativas, de modo a proporcionar e trazer para essas casas debates necessários, como esse da PEC 66, e aqui também, apesar de estar a situação atual das ADIs, que são as ações diretas de inconstitucionalidade que foram impetradas no Supremo. Então, vamos lá. O que significa a PEC 66? É bom a gente primeiro entender o seguinte. A Constituição de 88, naquele momento, estávamos muito mobilizados. Conseguimos ganhos significativos com a Constituição de 88. Da Constituição de 88 até agora, se a gente fizer uma cronologia, é de perdas significativas para os trabalhadores. Passamos por várias reformas da Previdência, e cada reforma trazendo mais perda e trazendo aí mais prejuízo para os trabalhadores. Então, essa PEC 66 de 2023, nada mais é do que a PEC paralela que andou junto aí com a reforma de 2019, trazendo aí para os servidores do Estado e municípios prejuízos que os servidores da União já estão tendo. Então, só para entender, vamos passar para o próximo slide. Bem, o que é essa PEC? É uma tentativa aí de extensão da maldade aos demais servidores municipais e estaduais. É bom que a gente leia e olhe que o preâmbulo inicial dela abre novo prazo de parcelamento especial de débito dos municípios com seus regimes próprios da Previdência Social, dos servidores públicos, com o regime geral da Previdência Social. Então, vamos entender isso daí. Dos 5.568 municípios no Brasil, 61% escolheram o regime geral do INSS para gerir a aposentadoria dos servidores municipais, justamente em razão desse terem receio de que os prefeitos não fossem confiáveis no trato dos recursos financeiros do regime próprio. Aqui em Goiânia é um bom exemplo disso. Então, um debate forte aí do fundo dos servidores aqui de Goiânia, se não me engano é IMEI. Então, um debate grande aí. Então, mas isso não impediu que os prefeitos de 3.442 municípios que escolheram o regime geral devam, em 2022, cerca de 79,6 bilhões em dívidas previdenciárias. Quem deve são as prefeituras. Isso aqui, quem deve não é o trabalhador. O servidor municipal dessas prefeituras, ele teve descontado do seu contra-cheque a Previdência. Tais prefeitos inadimplentes se mobilizaram politicamente para alterar as regras do jogo, não na lei, mas diretamente na Constituição, já que a dívida previdenciária atrapalha, entre outras coisas, o repasse do federal do Fundo de Participações do Município, o famoso aí FPM. Então, assim, a pretensão inicial da PEC já não era boa, pois é um duro ataque aos cofres do INSS, em prol da sustentabilidade financeira dos municípios, que historicamente não repassam sua contribuição previdenciária. Então, essa conta, ela não é do servidor. Aí pode passar para o próximo slide. Aí a gente vem e vamos ver aí o que isso virou. A velha estratégia da política de aprovar assuntos indigestos, sem tanta laje, ampliaram a PEC. Então, recheio 1. Copiaram a ideia do ex-ministro Paulo Guedes, da gestão Bolsonaro, de criar um teto para pagar precatório federal. Embora extinto pelo STF, a proposta condiciona que o pagamento de precatório devidos pelos municípios fiquem limitados a 1% da receita líquida. Esse teto viabiliza que os credores de precatório municipais
tenham a dívida adiada indefinidamente, ou melhor, por 20 anos. No final deste prazo, se ainda tiver resíduo, o prefeito escolhe se paga à vista ou parcela por mais 5 anos. Então, aqui o servidor, muitas vezes, se tiver precatório a receber, ele vai ter que viver em umas 2 ou 3 vidas para ele finalizar esse recebimento. Para não pagar tanto juros pela dilação de 25 anos, outra ideia é substituir os juros da parcela, trocando a taxa Selic, toda vez que o da poupança for menor. Ou seja, a taxa Selic também, adeus, vai ser sempre a taxa da poupança, né? Então, só nessa amostragem, uma economia de cerca de 40% dos juros. A cada 5 anos, verificando-se inadimplência dos municípios no pagamento de precatórios, deverá ser promovido novo parcelamento especial, espécie de parcelamento sem fim. Aqui é importante também que o trabalhador entenda o seguinte: o Serviço Público Federal passou por isso também, né? Passou pelo adiamento dos precatórios lá com o Guedes, né? O que eles fizeram lá, no governo Bolsonaro, era pagar um pedaço do precatório e deixar o outro. E com isso daí, criou-se uma máfia de precatórios, que as empresas vinham, criou-se empresas que compravam precatório dos servidores. Né? Comprava por quanto? Com deságio enorme. Então, aqui, vai criar a sua empresa de precatório aqui, onde o pessoal, com alguma força política para receber esse precatório mais rápido, vai pagar aí um valor ínfimo por esse precatório para os servidores aí municipais e estaduais. Né? Então, esse é outro problema também desse recheio número 1. Podemos ir para a próxima. O recheio 2, parte da PEC paralela, adormecida e desgarrada, depois que a reforma da Previdência, aplicada aos servidores federais e seletistas, ganharam vida em 2019, foi ressuscitada no corpo da PEC 66. O substitutivo obriga que, automaticamente, os regimes previdenciários dos servidores públicos estaduais, municipais e do Distrito Federal, no mínimo, se harmonizem as regras estabelecidas para os servidores da União pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Esta a intenção da PEC paralela. Esta era a intenção da PEC paralela. Isso aqui foi aprovado no Senado e retirado na Câmara pelo relator. O que isso significa? Vamos só entender o que isso significa para os servidores municipais e estaduais. Eu acho que aqui é um momento importante dos servidores se conscientizarem e entenderem que o momento é unir força e partir para a luta para fazer pressão. Em pleno governo Bolsonaro, com pressão, a gente conseguiu deixar em stand-by a reforma administrativa do serviço público, que era a PEC 32. Então, os servidores têm que se conscientizar e se mobilizar. O que significa? Aumento da idade para aposentadoria para mulheres de 55 para 62, para homens de 60 para 65, pedágio de 100% do tempo de serviço para se aposentar, aumento do cálculo da média de 80% para 100% da média das contribuições, reduzindo os valores dos benefícios para quem ingressou no serviço público após dezembro de 2003, redução dos valores das pensões e aumento obrigatório dos valores das contribuições previdenciárias. Olha, isso aqui foi aprovado no Senado em 2 turnos, encaminhado para a Câmara, onde o relator retirou esse recheio 2 por considerar inconstitucional, ou seja, ele considera, é fato, que isso aí viola a regra federativa. Isso daqui significa o seguinte: se passar na Câmara, vai ter que voltar para o Senado. Entende? Então, não tem garantia de que esse recheio 2 a gente venceu. A gente pode ter dado um empurrão, mas vencer não vencemos ainda. Então, é importante que os servidores públicos municipais e estaduais fiquem muito atentos a essa PEC 66. Só tem um meio de barrar essa PEC 66, ou de barrar os recheios, que é mobilização. Próximo. Então, bem, aqui foi o que eu falei, e aqui eu só fiz uma observação final, porque um ponto também que nós, servidores públicos federais, estamos hoje em luta, é a PEC 06 de 2023, de 24 a 06 de 2024,
que é o quê? Que é a escalonização do pagamento da contribuição do servidor aposentado. Né? Então, a gente está querendo pensar a PEC 06 e a PEC 55. Então, PEC 06 é uma coisa, PEC 66 é outra, mas a luta ela pode andar em paralelo. Né, João? Essa luta aí pode andar em paralelo. Quanto tempo eu tenho mais aí, Cássio? Já... Tá bom, vamos lá. Então, próximo. Olha, só para a gente ter uma ideia, como é que funciona as alíquotas dos aposentados aí? Ó. Em Goiás, a alíquota é 14,25% acima de 3 salários mínimos. Prefeitura de Goiânia, 14% do que excedeu o teto. Se o pessoal lembrar, antes era 11%. No Pará, 14% do que excedeu o teto. São Paulo, 16% do que excede o teto. O teto da Previdência hoje é um pouco mais de 7.700. Rio Grande do Sul, acima de um salário mínimo, segue a tabela progressiva. Paraná, 14% do que excede 3 salários mínimos. Então, assim, hoje também, outro ponto de luta nossa aí são as ADIs que estão lá no Supremo. As ADIs que estão no Supremo, ela tanto pode resolver esse problema aí da Previdência dos aposentados também, que isso aí está valendo tanto para o servidor público federal, como para os estaduais e municipais, como também pode resolver alguns outros prejuízos que virão para todos nós. Pode passar a próxima. A próxima é a tabela atual dos aposentados, só para você ver o que era antes. Isso aqui é do servidor público federal, né? Antes aí, uma pessoa entre o teto e R$13 mil, ela pagava 6,03, né? Antes ela pagava 4,57, ela pagou 6,03. Isso aqui foi o prejuízo do servidor público federal, logo depois que foi publicada a emenda constitucional 2019. Prejuízo do servidor público federal aposentado. Então, você vê que tivemos aí um prejuízo grande, né? E o que o governo, o que a PEC 66 está querendo? A PEC 66 está querendo isso aqui. É no mínimo isso aqui para o servidor público municipal, no mínimo isso. Se já tiver mais, vai ficar mais. Município de Goiânia, que é 14%, vai aumentar. Para quem está acima do teto, vai aumentar. Então, já é um prejuízo imediato, logo após a aprovação da PEC 66, com o recheio número 2. O pessoal não vai desistir do recheio número 2. Por quê? Porque eles querem passar aqueles milhões que eu falei, para quem? Para o servidor que já pagou. Ou seja, ele quer receber de você 2 vezes. Então, próximo. Bem, só para a gente entender o que o Supremo está decidindo, já que a gente está falando um pouco aqui de Previdência, olha, o Supremo está decidindo 12 ADIs. O Gilmar Mendes pediu vista, ele devolveu essa vista com atraso, e agora o Supremo está aguardando para poder colocar em pauta e fazer a decisão. Então, só para a gente entender aí, o próximo. O que tem nessas ADIs? Eu escolhi algumas aqui de melhor ponto, aí, de mais interessante para a gente. Uma primeira, contribuição a partir do valor do salário mínimo para aposentadorias. O que significa isso? Isso aqui significa o seguinte, ó, toda vez que o governo, o estado, o município chegar e falar, olha, tem déficit atuarial, ele pode cobrar a previdência acima de um salário mínimo. Aqui a Prefeitura de Goiânia, por exemplo, do aposentado dos pensionistas. A Prefeitura de Goiânia cobra acima do teto, 14%. Ele pode ir para um salário mínimo. Aqui a gente está ganhando de 6 a 4. Se nenhum ministro mudar o voto, porque pode, após a vista do Gilmar, isso aqui já é ponto pacificado que o governo, que não vai poder, isso aqui fica inconstitucional, ou seja, isso aqui cai na PEC de 2019. Próximo. Direito a duplo teto. O servidor que era aposentado por invalidez permanente, o aposentado só pagava a previdência acima do valor de 2 tetos. Caiu em 2019 com a reforma da Previdência. Isso aqui já há maioria pela constitucionalidade, ou seja, nesse caso a gente está perdendo lá no Supremo. Tem uma maioria já absoluta, não tem como reverter. Terceiro. Próximo. Cálculo da pensão por morte. Bem, se você lembrar, a pensão por morte hoje, você considera 50% do valor que a pessoa está recebendo, mais 10% para cada dependente. Né? Aqui também,
já é considerado constitucional. O Supremo, a gente já perdeu isso aqui no Supremo. Então, dificilmente vai reverter isso. Contribuição extraordinária, próximo, 4. Contribuição extraordinária. O que significa isso? Uma espécie de mudanças preventivas. O governo foi lá, apresentou contas atuariais de que a Previdência está inviável, ele pode implementar contribuições extraordinárias para todos os servidores, tanto ativo como aposentado, como pensionista. Tá certo? Então, esse ponto aqui está 7-3 no Supremo, deve ser considerado inconstitucional no Supremo, se o pedido de vista do Gilmar não for tão convincente, aí não convencer outros a mudarem de ideia. Próximo. Alíquota progressiva. Aquela tabela de alíquota progressiva, se todo mundo lembrar, era 11%. O João deve lembrar, todo mundo, era 11%. Aquela tabela, e aí o governo, na reforma de 2019, colocou uma tabela progressiva. Essa tabela progressiva está 5-5, estamos dependendo do Gilmar. Se o Gilmar votar com a gente, volta para os 11% e a gente aí tem uma diminuição no pagamento da Previdência. Próximo. Nulidade de aposentadoria já concedida. Aqui o Nivaldo deve ter trabalhado muito nisso aí. Isso aqui é o seguinte, se você lembrar, antigamente a gente tinha dificuldade de provar que o empregador tinha pago as previdências, mas você tinha carteira de trabalho, tinha como comprovar que trabalhou, você era aposentado, e o que eles queriam? Eles queriam rever todas. Né? Então, isso aqui está 9-1, então quem aposentou, está aposentado, não vai mais rever, dificilmente eu acho que reveste. O próximo, que último. Tratamento diferenciado já concedido, sem tempo de contribuição, 9-1. Aqui está 9-1 a votação. Não, é o próximo, que é o tratamento diferenciado de mulheres no regime geral da Previdência Social e no regime próprio Previdência Social. O que está acontecendo com os servidores públicos é o seguinte, né? O pessoal o servidor público é privilegiado, a gente tem sido penalizado em relação ao regime geral. Por exemplo, servidor municipal, servidor estadual, de vários estados aqui, como eu coloquei aquela tabela, ele está pagando previdência, o aposentado e pensionista, abaixo do teto. O regime geral, o aposentado não paga previdência até o teto. Né? Esse é um dos pontos que está em debate lá no Supremo. Então, aqui, essa questão do cálculo da mulher. Né? Então, outro ponto aqui da Previdência, teve maioria, é esse. Para as mulheres se aposentarem pelo regime geral, a garantia de 60% no valor apurado, acrescido de 2% por ano de contribuição que supere os 15 anos de contribuição. 15 mais 20, 35. E para as mulheres do Serviço Público Federal, é o contrário. É 60% mais 2% que supere 20%. Entende? Então, isso aqui está 7-3, eu creio que o Supremo resolve isso. Então, esses são outros pontos também, que são importantes os servidores estarem atentos, e precisamos fazer pressão no Supremo, para que nesses pontos que a gente conseguiu ter maioria por enquanto, que os ministros não voltem o seu voto e tragam maior prejuízo para nós. Mas isso aqui, gente, a gente tem que ter mobilização. Né, João? A gente tem que lembrar da PEC 32, que é um bom exemplo disso, em plena pandemia, a gente lá com a máscara, e tivemos um artifício muito bom, que usamos 2 pistas, e não poderia ter mais do que 6, e tinha que ficar 2 metros. Então, a hora que colocou a gente naquela filona lá, o pessoal olhava e falava, nossa, que manifestação, porque o negócio saía quase lá na catedral. Então, assim, gente, é preciso ter gente, é preciso mostrar força. E essa PEC 66, ela traz um prejuízo para o servidor municipal e estadual enorme, enorme, e é um pagamento duplicado. Isso. Obrigada, Gessi, pela contribuição. Quero aqui passar a palavra, né, à nossa